será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh, oh, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh, oh, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Agindo Deus, quem o impedirá? 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 Eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor, fora de mim não há Salvador. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Depois de mim, nenhum Deus haverá. Agindo Deus, quem o impedirá? 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 Eu te criei, assim diz o Senhor. Eu te amei, sou Deus de amor. Eu te chamei, sou teu Salvador. Contigo irei, seja onde for. Agindo Deus, quem o impedirá? 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 Seja onde for, eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como um mar. Eu louvo o nome de Jesus, sim, o nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto eu sou, liberto eu sou. Seja onde for, eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como um mar. Eu louvo o nome de Jesus, sim, o nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto eu sou, liberto eu sou. Amém, amém. Como é bom a gente louvar, como é bom a gente engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, não é mesmo? Então, hoje eu vim apresentar Salomão, Salomão, o homem sábio, né? Estava até comentando aqui antes que quando a gente fala o nome dele, as pessoas já acham, né, que realmente ele é um homem sábio, que sabe de tudo, mas ele tem um pouco de entendimento, por isso que a gente chamou ele aqui para estar junto com a gente.
Só um minutinho. Tá. Todos estão me escutando? Tranquilo? Acho que deu uma parada aqui para mim. Voltou. Tá bom, então, vou apresentar Salomão. Salomão tem 31 anos, natural de Pernambuco, caba nordestino. Que bom ter nordestino aqui com a gente. Tem 11 anos de conversão, 11 anos que ele entregou a sua vida para Cristo. Casado com Priscila, que é do Rio de Janeiro, carioca. Tem um filho, Sebastião, também, que é uma bênção, tem 10 anos de idade. Salomão, hoje ele congrega na igreja aqui em São Bernardo, aqui em São Paulo, em Campinas, mas ele mora em Valinhos, São Paulo, aqui. E eu conheci ele, tive a oportunidade de conhecer ele, a gente vem trocando ideias. E é muito bom, Salomão, escutei sua pregação, gostei bastante, e hoje, tendo a oportunidade de conhecer você aqui dando essa aula, espero que Deus possa estar te abençoando desde já, e que Deus possa estar te usando, irmão. Vou pedir para o nosso irmão aqui, Cacá, fazer uma oração para a gente, para que ele possa orar pela vida de Salomão, para que Deus possa estar usando ele nesse momento, tá bom? Vamos orar. Querido Senhor Deus Pai, poderoso Deus, é uma honra estarmos todos reunidos aqui, mesmo cada um estando em sua casa, tendo essa oportunidade de, em um só local virtual, estarmos reunidos. Que o Senhor possa estar, Pai, na vida do Salomão, na verdade, continuar na vida dele e possa estar conduzindo neste momento onde vamos estar escutando o que ele tem para trazer, Pai, sobre a Tua Palavra. Que possamos sair daqui edificados, que possamos aqui, Pai, neste momento, crescermos e compreender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela disposição deste irmão, muito obrigado pela família dele e que o Senhor possa continuar usando, Pai, para a Tua obra e para o serviço no Teu reino. E que neste momento, e que neste dia aqui, ele possa, Pai, ser usado por Ti ainda mais. E é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós te oramos, te bendizemos. Amém. Salomão está com você. Todos estão conseguindo me ouvir? Ok? Bom. Muito obrigado, pessoal, por vocês me receberem aqui. Eu queria saudar todos com a graça e com a paz do nosso Deus. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e gostaria de poder estar perto e vendo todos vocês cara a cara. Isso é muito esquisito, esse formato, mas é o que nós temos agora. Por outro lado, é um formato que ajuda nós nos conectarmos e, enfim, tem pessoas de diversas regiões do país e todos nós estamos conectados aqui. Gostaria de agradecer muito o Barbosa e a Cláudia que me convidaram para estar aqui. Também ao Renan, agradeço muito. É uma oportunidade incrível para mim. Eu estava pensando, essa semana, a última vez que eu participei de algum encontro de jovens, até preguei, enfim, eu assisti, acho que foi há 11 anos atrás, 2010, acho que 2010, 2011, não tenho certeza. Não, 2011, antes do meu filho nascer, foi a última vez. E estar aqui com vocês é algo incrível para mim, eu agradeço muito. Outra coisa que eu queria falar, eu estou feliz de ver o Daniel Amaro, que está ali. É um prazer, irmão, rever você. Eu tive o prazer de conhecer o Daniel em uma campanha no Recife, eu não lembro exatamente que ano. Fico muito feliz de ver ele aqui hoje, saber que ele está envolvido na obra do Senhor, isso é maravilhoso. Daniel, um grande abraço para você. É bom te ver, irmão. Enfim, espero que todos vocês estejam tendo um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, espero que estejam aproveitando e que nós possamos aproveitar esse momento juntos agora, que seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Como o Renan falou, eu tenho um filho de 10 anos, o Sebastião. E o Sebastião tem me ensinado coisas incríveis. E um dos sonhos do Sebastião, para quando ele crescer, quando ele se tornar adulto, um dos sonhos dele é se tornar piloto de avião. É um dos sonhos que ele tem. E a intenção dele em ser piloto de avião é poder ajudar pessoas em missões humanitárias. Esse é o sonho dele no momento. E, óbvio, a gente dá a maior força para ele. Só que a gente sabe que esse sonho dele pode mudar em algum momento. Ele pode se interessar por outra coisa, não sei. E era sobre isso que eu estava conversando com a Priscila essa semana. E eu falei para ela, Priscila, você parou para pensar que talvez a profissão do Sebastião daqui a 10 anos ainda nem existe?
ainda vão criar alguma coisa que ele vai trabalhar. Não sei se vocês já pararam para pensar isso, que há 5, 10 anos atrás, muitas das profissões que nós temos hoje nem existiam, foram criadas, talvez por conta do boom da internet, por conta, sei lá, da necessidade, não sei. E isso me fez pensar como é que um jovem, como é que um adolescente, como é que um jovem adulto consegue ter a percepção correta de qual o chamado dele, de qual o chamado que Deus fez para ele em um mundo que corre tão rápido, em um mundo que se move tão rápido, de forma frenética. E eu pergunto isso porque entender o nosso chamado é um dos maiores desafios para nós, quanto jovens. Eu falo para nós porque eu tenho 31 anos, eu estou saindo da... Estou quase pulando lá o muro já, mas enfim. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, mas eu reconheço que é um desafio hoje para o jovem entender o seu chamado, se colocar em uma posição que ele atenda esse chamado e entenda qual é o seu propósito de vida. E o nosso texto base hoje fica em 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. Porém, antes de nós entrarmos no texto base, propriamente dito, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o início desse capítulo 1 de 1 Coríntios. Porque no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 1, Paulo escreve o seguinte: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo, no começo da carta dele aqui aos Coríntios, já deixa claro qual era o chamado dele. Ele entendeu o chamado de Deus, ele sabia que o chamado de Deus para ele era anunciar o evangelho para a maior quantidade de pessoas possíveis. E pode ser que para eu e você seja óbvio isso. É óbvio que Paulo era chamado para ser apóstolo. Claro que Paulo entendeu qual o chamado dele. Afinal de contas, Paulo, desde muito jovem, Paulo já era instruído na religião, nas práticas religiosas. Então é óbvio que Paulo seria um apóstolo. Ele entendeu o chamado dele desde muito jovem. Só que não. Na verdade, nós vamos perceber que o chamado de Paulo só foi compreendido lá em Atos, no livro de Atos, no capítulo 9. E, de forma bem resumida, o que acontece lá? Paulo, perseguidor da igreja, naquele determinado momento, está a caminho de Damasco para perseguir mais irmãos, mais cristãos, mais discípulos de Jesus Cristo. E durante esse trajeto, o que acontece? Ele tem uma visão na qual Jesus Cristo aparece para ele. E ele cai por terra, como eu creio que a maioria de vocês sabe, cai por terra e é levado, por os seus companheiros, fica 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. Depois de 3 dias, o Ananias vai lá, e ele volta a enxergar novamente, logo depois é batizado, passa alguns dias com os discípulos e daí sai para pregar. O que isso mostra para nós? Que Paulo, mesmo tendo um histórico religioso, um conhecimento vasto religioso, não foi isso que fez ele compreender qual é o chamado de Deus para a vida dele. E sim o relacionamento íntimo que Paulo passou a ter com Jesus Cristo. E isso é muito importante porque essa experiência extremamente íntima que Jesus Cristo teve com Paulo foi que fez ele entender isso. E isso mostra para nós que nessa tentativa de entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, nós devemos ter, sim, buscar intimidade com Deus. Sem isso, vai ser muito difícil nós entendermos qual é o chamado dele para a nossa vida. Vou falar uma coisa para vocês. Ao longo desses anos, eu conheci vários... eu não falo isso nem como uma crítica, mas só para que vocês entendam. Eu conheci vários filhos jovens de missionários no Brasil, fora do Brasil, vários estudantes de teologia. Eu, inclusive, fui um. E era curioso porque nós todos estávamos em um ambiente que se subentende que os caras estão lá e eles entendem qual é o propósito deles. Mas não. Eu conheci vários filhos de missionários que nunca chegaram a compreender qual é o real chamado deles, o chamado de Deus para eles. Conheci vários estudantes de teologia que também não chegaram a compreender qual é o chamado de Deus para eles. E eles estavam no lugar que a gente pensa, é o melhor lugar para a pessoa compreender.
e mesmo assim eles não conseguiram, porque não se trata necessariamente do ambiente que você está ou de quanta Bíblia, digamos assim, você decora ou memoriza, e sim de intimidade. O chamado de Deus para nós, para que nós possamos entender, compreender e recebê-lo, nós temos que ter intimidade para com Deus. E Deus, ele vai realizar vários chamados nas nossas vidas, vários, em momentos diferentes. Pode parecer que nós temos apenas um chamado, só que pensa comigo, pode ser que hoje, eu não sei, eu não conheço, infelizmente eu não conheço todo mundo que está aqui assistindo, certo? Mas pode ser, eu não sei. Pode ser que hoje o chamado de Deus para a sua vida seja um chamado de salvação. Possa ser que você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. E hoje, nesse momento, Deus esteja te chamando a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e, através das águas do batismo, você se tornar uma nova criatura. Pode ser que seja esse o chamado de Deus na sua vida hoje. Não sei, eu não te conheço. Mas pode ser que você já passou por essa etapa. E pode ser que hoje o chamado de Deus para a sua vida seja um chamado de santidade. Pode ser que você já entrou nas águas do batismo, já saiu delas, mas tem alguns hábitos que você ainda não conseguiu abrir mão deles. Hábitos que atrapalham o teu relacionamento com Deus. E pode ser que esse seja o chamado de Deus para você hoje. Um chamado de santidade, assim como a carta lá de Pedro nos fala. Assim como é santo, aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Né? Sede santos, porque eu sou santo. Porque eu sou santo, perdão. Pode ser que seja esse o chamado de Deus para a tua vida hoje, santidade. Ou não, pode ser que você já passou pela água do batismo, se tornando nova criatura. Pode ser que hoje você consiga viver uma vida de santidade para com Deus. E pode ser que hoje o chamado de Deus para a tua vida seja o chamado de serviço. E é a respeito desse chamado que eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje. Porque Deus tem um chamado para você, acredite, Ele tem um chamado para todos nós. E lá em 1 Coríntios, agora sim no texto base desse nosso momento hoje, 1 Coríntios, capítulo 1 ainda, no versículo 26, ele fala o seguinte, Paulo escreve o seguinte para esses irmãos. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Paulo convida eu e você, irmãos, a fazer uma reflexão a respeito de quem nós éramos e a respeito de quem nós somos hoje. E ele não faz isso, acredite, Paulo não menciona essas coisas aqui em 1 Coríntios para fazer você se sentir mal com quem você era. Não necessariamente, quando ele fala poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, as coisas fracas, as coisas insignificantes. Ele não quer que você se sinta fraco ou insignificante, nada disso. Muito pelo contrário, o que Paulo procura fazer aqui é mostrar a pessoa incrível e capaz que você se tornou através de Jesus Cristo. Porque, de fato, diante dos padrões humanos, mundanos, pode ser que você fosse considerado tudo isso, ou fraco, ou enfim, insensato, alguma coisa desse tipo. Mas Jesus Cristo te fez uma pessoa incrível e uma pessoa capaz, porque ele sabia do chamado, ele sabe do chamado que ele tem para você e ele te capacita para isso. E sabe o que é curioso? Na minha adolescência e no início da minha idade adulta, eu lutei muito com a questão de baixa autoestima. Eu confesso para vocês que na minha adolescência e no início da minha idade adulta, isso foi um problema que eu tive. E a minha baixa autoestima me fazia ter pensamentos muito complicados, inclusive de que eu não teria um lugar no reino de Deus, na igreja, de que eu não tinha um chamado para mim, de que eu não era capaz de fazer alguma coisa que revelasse Deus. Porque, sim, a capacidade que Deus nos dá
E o chamado que ele tem para nós tem a ver com ele. Não é para a gente usar para qualquer outra coisa, é para ele. E esses pensamentos que eu tinha, infelizmente, muitos jovens e adolescentes têm esse tipo de pensamento. Baixa autoestima, essa sensação de incapacidade. E isso, acredite, não vem de você, mas vem da capacidade inadequada que o mundo tem de fazer você pensar dessa forma. Porque essa sensação de que, poxa vida, eu não tenho um chamado, ou, eu tenho um chamado, mas eu não tenho capacidade de responder esse chamado que Deus tem para mim, vem justamente dessa influência negativa que o mundo exerce sobre a sua mente. E é muito importante nós tomarmos muito cuidado com isso, porque esse versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26 que nós lemos, mostra algumas coisas para nós. E uma das primeiras é que Deus acredita muito na diversidade das pessoas que ele chama para o reino dele, para a igreja. Ele acredita muito. Logo, eu não quero saber de onde que você veio, de que família que você veio, qual a tua condição financeira. Deus não se importa com esse tipo de coisa. Deus acredita, de fato, na diversidade e ele chamou jovens de todas as formas para o reino dele. E outra coisa que fica clara para nós, baseado nesse trecho que Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, é que o padrão de Deus, em nada, irmãos, em nada se iguala ao padrão do mundo. Não tem nada a ver. Logo, pode ser, eu não sei. Pode ser que você consiga 10 mil, 30, 50, 100 mil likes em uma postagem que você vai fazer no seu Instagram ou no seu Facebook. Não sei. Pode ser que você conseguiu entrar num curso super concorrido de uma universidade. Pode ser que antes dos 30 anos de idade você já tenha carro, casa, filho, já tenha casado antes dos 30. Eu não sei. Isso não significa nada. Isso significa muito para o mundo. Mas para Deus, isso não tem valor, desde que isso não esteja alinhado com o propósito dele para a sua vida. Porque tem que estar. Eu não estou falando que você não deve desejar essas coisas. Porque essas coisas são ruins. Não estou querendo falar isso. Mas se elas não estiverem alinhadas com o chamado de Deus para a sua vida, elas de nada têm valor, porque elas têm muito valor para o mundo. Mas para Deus, não. Então, saiba que você é um instrumento na mão de Deus e ele tem um chamado para você. E que as suas vontades têm que estar alinhadas com a dele. Inclusive, isso nos leva a algumas das perguntas que eu fiz essa semana. E eu passei para Cláudio, para o Barbosa, e eles compartilharam com vocês, eu não sei. E uma das perguntas que eu fiz foi: qual que é teu plano de carreira espiritual? Porque eu sei que todo mundo, eu imagino que quase todo mundo aqui, ou todo mundo, tem um plano de carreira profissional. Você, desde criança, quando alguém te pergunta o que você quer ser quando você crescer, você fala: eu quero ser tal coisa. Você fica pensando: eu tenho mais 5 anos para executar isso, eu tenho mais 10 anos para conquistar aquilo, eu não sei. Então, de uma vez que você tem um plano de carreira profissional que se alinha com as coisas desse mundo, onde está o teu plano de carreira espiritual? Meu irmão, você tem que ter. Você tem que ter um projeto. Onde que eu quero estar aqui daqui a 5 anos, a 10 anos? No meu relacionamento com Deus, no meu serviço, na congregação onde eu estou. Onde? Eu não sei se você... Isso pode acontecer, porque esse é um questionamento desafiador. Mas você tem medo? Não sei. Você tem medo que o chamado de Deus para você acabe não se alinhando com os sonhos que você tem para a sua vida? Eu falo isso porque eu já tive medo. Eu já tive medo que o que Deus esperava que eu fizesse, o chamado dele para mim, não tivesse nada a ver com as coisas que eu sonhava para mim naquele momento. E a gente tem que refletir, por mais duro que seja, ou por mais assustador que pareça, nós devemos refletir nessas coisas. E eu creio que não importa. Eu não sei o que é que você quer ser. Eu não sei se você quer ser um médico, se você quer ser um professor, se você quer ser um missionário. Não sei se você quer ser um político, um artista, policial. Eu não sei o que é que você quer ser. Seja. Mas saiba que isso tem que estar alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Porque eu acredito, irmãos, que o maior chamado
de Deus, o chamado supremo dele para nós, é levar o perdido ao conhecimento de Jesus Cristo, de alguma forma ou de outra. A nossa tendência é pensar, isso é tarefa para um evangelista, isso é tarefa para um missionário. Eles é que estão estudando para isso. Eles é que estão abrindo mão, né, do que eles têm para fazer para procurar pessoas e levar as pessoas até Jesus. Não, para todos nós. Esse é o chamado supremo de Deus para as nossas vidas. E é por isso que Jesus Cristo, através de Cristo, nós somos capacitados para esse tipo de coisa. E para que nós possamos executar bem esse chamado de Deus para a nossa vida, de revelar ao perdido quem é Jesus Cristo, nós devemos nos posicionar muito bem na nossa vida. Inclusive, eu fiz esse questionamento. Qual o seu posicionamento? Onde que você está no seu trabalho? Qual posicionamento você adota no seu trabalho? Na sua escola? Na sua universidade? Não sei. Na sua família? Na sua igreja? Na igreja onde você congrega? Que você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar de forma estratégica e, sim, executar o que Deus espera, o serviço que Deus espera que você execute em todos esses lugares. E, através da sua vida, das suas ações, revelar para quem está do seu lado quem é Jesus, quem é Deus. Através da sua pregação, através das suas atitudes, não sei. Tem um texto que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês puderem, por favor, me acompanhar, é em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. No versículo 12. É um trecho muito conhecido por nós que somos jovens. Eu acho que é um dos trechos, uns fragmentos das cartas de Paulo mais usados em encontro de jovem, em livro para jovem, mas eu queria que nós pudéssemos recorrer de novo a esse trecho. Quando ele fala, no capítulo 4, no versículo 12. Começando no versículo 11, perdão. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse fragmento da carta de Paulo é tão importante porque Timóteo era um cara jovem. E Paulo não deu a ele um trabalho fácil. Tipo assim, olha, como você é jovem, eu vou dar a coisa mais fácil que tiver para você fazer. Fica ali no canto, faz uma coisa que ninguém está vendo. Não. No versículo 11, ele fala, ordene e ensine estas coisas. Ele deu a Timóteo uma missão difícil, árdua. E ele não quis criar em Timóteo um cara arrogante, tipo, que ninguém te despreze. Ou seja, não leve desaforo para casa. Não foi isso que Paulo estava fazendo. Ele não estava querendo pedir isso para Timóteo. Mas que ninguém despreze ele, no sentido de ninguém quebre o teu ânimo por você ser jovem. Que ninguém pense que você é menos capacitado por você ser jovem. E a forma que Paulo, e a receita, digamos assim, que Paulo deu a Timóteo para que ele executasse isso e mostrasse o posicionamento dele foi através do quê? No versículo 12 ele fala, sendo exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, você como jovem, o fato de você se posicionar bem, seja no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, onde você estiver, e poder, enfim, ser referência, não é quão alto você vai falar, ou quão, sei lá, bem dotado de dinheiro, outras coisas você vai ser. Mas não, porque isso se alinha com o padrão do mundo. Mais uma vez eu falo, com o padrão do mundo, não com o padrão de Deus. Mas é através disso que Paulo falou para Timóteo. Sendo exemplo no teu procedimento, no amor com o próximo, na tua fé, na tua pureza. E eu falo isso porque o jovem é dotado de algo incrível. Nós que somos jovens, vocês que são jovens, vocês têm muita energia, vocês têm muita força, vocês têm muita criatividade, vocês têm muitos sonhos, vocês têm muita garra. E isso tudo deve ser usado para cumprir o chamado de Deus para a vida de todos vocês. De todos vocês. E você pode perguntar, Salomão, mas como é que eu vou cumprir esse chamado? Como é que eu vou revelar a Jesus Cristo aos perdidos?
Eu não posso te dar uma resposta concreta, porque eu não conheço a realidade de cada um de vocês. Por isso, mais uma vez, eu volto lá para o começo. Paulo era um cara que tinha tudo, mas ele precisou passar por um relacionamento muito íntimo, um momento muito íntimo com Jesus Cristo, para ele entender qual era o real chamado dele a executar. E é isso que você precisa fazer. Se você hoje se sente perdido, sem compreender qual é o seu chamado, procure intimidade com Deus através do serviço e da oração, para que ele revele para você o melhor caminho para que você use seus dons, você cumpra essa sua vocação. E toda essa, como eu falei, energia, criatividade, garra, que possa ser de fato usado no serviço para Deus. Eu queria finalizar compartilhando com vocês ainda em 1 Coríntios, inclusive. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu acho que é um trecho, um fragmento dessa carta aos Coríntios, que nos dá muito ânimo e nos dá muita certeza da necessidade que nós temos de focar toda a nossa energia, toda a nossa força no serviço ao nosso Deus, nesse chamado que ele tem para nós. Portanto, no versículo 58, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abalem. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu leio, todas as vezes que eu leio esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, isso me enche de ânimo. Lembra que no começo desse nosso devocional eu falei para vocês que pode ser, hoje meu filho, o sonho dele é ser piloto. Pode ser que a profissão que ele vai querer nem vai existir daqui a 10 anos, ou vai existir só daqui a 10 anos, não sei. Mas 10 anos depois, já não vai mais existir. A gente percebe que o mundo tem essa dinâmica. A gente se esforça pra caramba numa coisa aqui, e daqui a pouco ela já não tem mais valor nenhum. E isso é muito frustrante para nós. E a gente coloca energia, coloca sonhos, coloca vontade naquelas coisas. E elas simplesmente deixam de ter valor. Só que o nosso trabalho no Senhor não é inútil. E Paulo deixa claro para nós. Então, mais uma vez, eu não quero que ninguém saia aqui repensando, então eu não vou mais sonhar com nada, eu vou desistir. Não, sonhe com todas as suas forças, mas alinhe os seus sonhos com a vontade de Deus para a sua vida, para que, de fato, toda a energia, toda a sua vontade possa ser investida em algo sólido, algo que é útil, de fato. E que você possa cumprir, como jovem já, esse papel incrível de levar Jesus Cristo, revelar Jesus Cristo ao perdido, porque, acredite, isso não é um trabalho destinado só aos missionários. Os missionários, eu creio que temos alguns aqui, inclusive na sala, jovens missionários, e eu parabenizo vocês demais por terem atendido já esse chamado de Deus para vocês. Mas ele é um chamado que cabe a todos nós. Todos nós. É nossa missão revelar Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem. Se você vai, não sei qual profissão você vai querer para sua vida, faça de forma que você consiga revelar Jesus. Sendo professor, sendo policial, sendo sei lá o que você vai ser. Mas faça isso revelando Jesus Cristo. Eu tenho certeza que daqui a 10, 20, 30 anos você vai conseguir olhar para trás e você vai ver, poxa vida, o meu plano profissional deu certo. Ok. Mas o meu plano espiritual, minha carreira cristã, deu certo também. E é essa carreira que vai contar. Então eu peço que Deus abençoe todos vocês, para que vocês entendam o chamado de Deus para a vida de vocês e executem o mais rápido possível para a honra e glória de Deus. Que nos abençoe.